Meus irmãos, vamos abrir em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, nós vamos retomar hoje, o nosso ensino de Mateus, nosso estudo sobre Mateus. Mateus capítulo 11. E a nossa intenção, meus irmãos, é estudar todo o capítulo 11, se Deus nos permitir, se o tempo nos permitir. Eu vou pedir uma ajuda aí do pessoal da mídia, eles que sempre têm nos ajudado. Eu deixei o passador de slide, vou pedir para vocês passarem os slides, por favor, hoje. Ok? E são poucos slides hoje. Então eu peço a ajuda de vocês. Mateus capítulo de número 11, do versículo 1 até o versículo 30. Nós vamos, meus irmãos, ler o texto bíblico aos poucos e explicando, aos poucos, conforme nós formos lendo. O capítulo 11 de Mateus, ele é um bloco só. Ele é um bloco só de ensino, do ensino de Jesus Cristo. E lembrando que o tema do Evangelho de Mateus é o reino de Deus. Esse é o tema do Evangelho de Mateus. Então é importante para nós termos sempre isso em mente, Temos frisado isso desde o início do estudo deste Evangelho. Então vamos ali, meus irmãos, Mateus capítulo de número 11, do verso 1 a 30. Eu vou pedir para passar o primeiro slide. Então, nessa lição, nós vamos ver o seguinte. O que nós vamos ver nessa lição? Nós vamos ver que Jesus, como Cristo, Jesus pregou o Evangelho do Reino. Então, Jesus, ele veio com esse propósito, de se revelar como Cristo e de manifestar o reino. E Jesus manifestou o reino através da sua pregação. Então, quando Jesus falava a respeito do Evangelho, o Evangelho são as boas novas do reino, Jesus, ele tanto era como pessoa o Evangelho do reino, quanto ele também trazia a palavra a respeito do Evangelho do reino. E a essência do Evangelho do reino é que Jesus é o Cristo. Então nós vamos ver isso, Jesus se revelando como o Cristo. Mas aí fica uma pergunta. Alguém tem dúvidas de que Jesus é realmente o Cristo? Alguém pode ter dúvidas de que ele é realmente o Cristo? De que ele é realmente o Salvador? Então nós vamos ver que João Batista teve dúvidas. João Batista teve dúvidas de se Jesus era realmente o Cristo. E o que Jesus Cristo fez? Jesus apresentou provas incontestáveis de que ele era o Messias esperado. Amém, meus irmãos? Então, se alguém tem dúvidas de que Jesus é o Cristo, deve examinar as provas de que ele é o Cristo. Então, diante dessas provas, ai daqueles que não creem em Jesus, porque ele, de fato, deu provas, de que ele é o Cristo. E se ele é o Cristo, então você deve crer, e se você crer, você virá a Jesus, o Salvador. Amém, queridos? Então, o capítulo 11, ele trabalha esse conjunto de coisas, Jesus pregando o Evangelho, tratando das dúvidas a respeito de se ele é de fato ou não o Messias, mostrando a gravidade de não crer nele como o Cristo e mostrando também que aqueles que creem, vêm até ele e o recebem como o Salvador. Vamos orar então vamos orar mais uma vez, meus irmãos, e aí nós vamos dar continuidade aqui à lição. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre nós nessa manhã, no estudo, Pai, da Tua santa palavra. Pedimos, ó Deus, dá-nos a compreensão que precisamos, ó Deus, da Tua santa palavra, que nós possamos, ó Deus, sair daqui edificados e cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito. E oramos, ó Deus, para que, em nome de Jesus, se alguém aqui tem dúvidas, se alguém que está acompanhando essa mensagem, ó Pai, tem dúvidas de se Jesus é realmente o Cristo, que possa compreender as provas e que possa vir até Ele e recebê-lo como único Senhor e Salvador. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Então vamos começar ali, meus irmãos, Mateus capítulo 11, a partir do versículo de número 1. Pedir para passar o slide. Como Cristo Jesus pregou o evangelho do reino. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então Jesus depois de dar instruções a seus discípulos a respeito de como eles deveriam fazer o trabalho apostólico, é o que nós vimos no capítulo de número 10, Jesus partiu dali, e passou a pregar nas cidades dos seus discípulos. E o que Jesus pregou na cidade dos seus discípulos? Jesus pregou o que ele sempre pregou, meus irmãos. Ele pregou a mensagem do arrependimento e a mensagem do evangelho do reino. Então, esse foi o intuito de Jesus, Ele saiu a pregar na cidade dos seus discípulos. Mas veja o que acontece. Próximo slide. Surgem dúvidas a respeito de se Jesus é realmente o Cristo. Então, surge a questão, Alguém tem dúvidas de que ele é o Cristo? Então, João Batista teve dúvidas. E Jesus apresentou as provas incontestáveis de que ele era o Messias. Nós vamos precisar, meus irmãos, olhar um pouquinho lá para o Antigo Testamento, antes de nós continuarmos. Peço aos irmãos que abram a Bíblia lá em profeta Isaías, capítulo de número 35. Isaías, capítulo de número 35. A grande questão aqui, meus irmãos, é a seguinte: alguém pode até ter dúvidas, mas diante das provas, as dúvidas elas não podem permanecer. Amém, meus irmãos? Então alguém pode até ter dúvidas, mas diante das provas, as dúvidas elas têm que se desfazer, elas não podem permanecer. Então veja aí, o profeta Isaías, capítulo 35, o verso de número 5. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Então, o profeta Isaías e outros profetas veterotestamentários, esses profetas, eles falaram a respeito do Cristo. E o profeta Isaías diz o seguinte: quando o Cristo chegar, quando o Messias chegar, como é que a gente vai reconhecer que ele é o Messias? Como é que nós vamos saber que realmente o Salvador chegou? Isaías diz, ele vai abrir os olhos dos cegos. Ele vai desimpedir os ouvidos dos surdos. Ele vai fazer os coxos saltarem como cervos. Então a manifestação do reino, a chegada do reino de Deus, faria com que essas coisas começassem a acontecer. A gente sabe que essas profecias, elas se cumprem em etapas. Jesus, quando chegou, ele manifestou o início do reino, mas a plenitude do reino acontecerá na sua segunda vinda, onde tudo que diz aqui no capítulo 35 se cumprirá de uma vez. Mas veja só, o fato dos cegos verem, dos surdos ouvirem, dos coxos serem curados, isso era sinal messiânico. Amém, meus irmãos? Tanto que o Evangelho de João, especialmente, nós estamos vendo aqui Mateus, mas o Evangelho de João não vai falar, não vai usar muito a expressão milagres. João vai usar a expressão sinais. Por quê? Porque sinal aponta para alguma coisa. E Jesus, os milagres que Jesus fazia eram sinais, apontando para o fato de que ele era verdadeiramente o Messias. Veja aí o capítulo 61 de Isaías. Capítulo 61 de Isaías. Isaías capítulo 61. Versículo de número 1. Isaías capítulo 61, versículo de número 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías não está falando dele. Isaías está falando a respeito do Messias que viria, que é Jesus Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus,
e a consolar todos os que choram. Então Isaías está falando a respeito dos sinais messiânicos, né? Quando o Messias chegasse, o que o Messias faria? Ele pregaria as boas novas de salvação aos quebrantados, né? Trazendo cura aos que estavam feridos no coração, libertando os cativos, libertando os oprimidos, apregoando o dia do Senhor, o ano aceitável do nosso Deus. Então esse seria também um sinal messiânico. E outros textos mais, meus irmãos. Então, por todo o Antigo Testamento vai mostrando que quando o Messias chegasse, ele faria tais coisas, né? Manifestaria através da sua vida tais coisas. Vamos lá para Mateus capítulo 11. Se a gente ficar, muito detido no Antigo Testamento, a gente não prossegue aqui. Mas pode voltar lá naquele slide. Obrigado. Então veja só o que acontece, né? Aqui no versículo de número 2, veja ali comigo o versículo de número 2. Olha só o que acontece. João Batista, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então veja, meus irmãos, João Batista agora estava preso, estava no cárcere, e João Batista foi o mesmo que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E ele que havia apontado para Cristo, ele que havia preparado o caminho para o Senhor, agora estava com dúvidas. Você é realmente o Cristo, ou nós vamos ter que esperar outro? Você é realmente aquele que estava para vir, aquele de quem os profetas do Antigo Testamento falaram? Ou nós vamos ter que esperar ainda outro? Então João Batista, ele teve dúvidas. Mas ele não ficou ali com aquelas dúvidas. Ele procurou sanar as suas dúvidas, enviando dos seus discípulos, até Jesus, para fazer a pergunta que está ali no versículo 3. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E veja a resposta de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Ide anunciais a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, a resposta de Jesus é uma resposta prática. Jesus faz ali vários milagres, e diz para João: olha, vai lá e contem para João o que vocês ouviram e aquilo que vocês viram. Os sinais messiânicos, aquilo que os profetas do Antigo Testamento disseram, que só o Messias poderia fazer, eu estou fazendo. Então eu sou de fato o Messias. Jesus apresenta a João Batista provas incontestáveis de que ele é o Messias. Se os irmãos olharem para João capítulo de número 9, Evangelho de João capítulo de número 9. Abram lá no Evangelho de João capítulo de número 9. A cura de um cego de nascença. Nós não vamos ler João capítulo 9, mas depois você leia na sua casa todo João capítulo 9. O que acontece aqui em João capítulo 9? Jesus cura um homem cego de nascença. Curar alguém cego de nascença era uma obra que só o Messias poderia fazer. E Jesus cura um cego de nascença. Os fariseus, eles não acreditam que Jesus curou aquele homem. Mesmo com todas as provas incontestáveis de que aquele homem era cego de nascença. Havia o testemunho do homem, havia o testemunho de outras pessoas, havia o testemunho dos pais daquele homem, mas as autoridades não queriam acreditar no fato de que Jesus havia curado aquele homem cego de
nascença. Veja o versículo de número 18 ali. Não acreditando os judeus. Veja o versículo 18. João capítulo 9, versículo 18. Não acreditando os judeus que ele fora cego e que agora via. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E o interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que esse é nosso filho, e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará por si mesmo. Isso disseram os seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da... Então, confessar, dizer que Jesus curou um cego de nascença, era o mesmo que dizer que ele era o Cristo. Os irmãos compreenderam isso? Ficou claro? Veja só, né? Se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Né? E depois aqueles homens, eles não aceitaram o fato de que Jesus havia curado aquele cego. Né? Depois vocês podem ler João capítulo 9, leiam com atenção. Mas volte lá para Mateus capítulo 11. Então o que Jesus faz? O que Jesus faz é dar provas incontestáveis de que ele é de fato o Messias, ao manifestar aqueles milagres todos. Sim. 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 O presbítero Manuel está dizendo aqui que João, diante das provas, creu, mas os fariseus, lá de João 9, eles permaneceram incrédulos, né? E de fato, meus irmãos, o que o Evangelho de Mateus, né, e o Evangelho de João mostram é que algumas pessoas, mesmo diante de provas incontestáveis, elas não irão crer, elas não irão acreditar. Sim. Tem dúvida nenhuma, não tem qual a semelhança, né, entre esses que não creram e os ateus, né? A semelhança dos que não creem é a mesma. O ser humano, ele está, biblicamente, meus irmãos, o ser humano, ele é incapaz de crer por si mesmo. Ainda que você coloque diante dele a verdade, ele não crerá. Ele só irá crer se houver uma intervenção externa, que é a intervenção do Espírito Santo de Deus. O homem só crê por obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem, e não mostras. Então, milagres estavam sendo feitos, mas as pessoas não acreditavam. Por quê? Porque crer, a obra de transformação, é uma obra do Espírito Santo. Até coloquei no texto ali, textos do Antigo Testamento, veja ali, Deuteronômio capítulo 29. Veja lá, que interessante, né, esses textos. Eu não iria lê-los, mas vamos ler, diante da pergunta do Ismael. Deuteronômio, capítulo de número 29. Sim. Sim.
Sim, quando o presbítero Ismael perguntou de semelhança, ele quis dizer assim, o que mantém a incredulidade tanto em um quanto em outro? Eu quis dizer que é o fato de que o ser humano por si mesmo ele não pode vir a crer. Mas eu entendo a colocação do presbítero Ricardo, que diz que não pode ser comparado, né, o fariseu com o ateu, porque o ateu não crê em nada. Já o fariseu, ele cria em Deus e esperava um novo Cristo, né? Mas veja aí Deuteronômio capítulo 29, versículos 3 e 4, diz assim: as grandes provas que os vossos olhos viram, e os sinais grandes, e os sinais e grandes maravilhas. Então veja só, Deus está falando com um povo, que recebeu grandes provas que foram postas, né, diante dos olhos deles. Os sinais, eles viram grandes sinais e maravilhas. Veja o verso 4. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Então, Deus deu para eles milagres, mas não deu para eles o coração, né, para que eles pudessem compreender. Agora, veja ali o Deuteronômio 30, verso de número 6. O Senhor teu Deus, Deuteronômio capítulo 30, verso 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então Moisés está dizendo o seguinte: vai chegar um tempo em que Deus vai dar esse coração, que é por obra do Espírito, né? Então, se não houver uma obra do Espírito, como nós vimos, né, em Ezequiel 36 também, se não houver uma obra do Espírito, um agir do Espírito, as provas, as maravilhas não são suficientes para levar o homem à fé. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 11. Jesus diz para os discípulos de João: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Porque muitas pessoas, diante da verdade ou da revelação, elas não creem, aí elas tropeçam naquilo que foi revelado, né? Então, muitas pessoas, já aconteceu comigo isso, de pegar a Bíblia, ler para a pessoa a palavra de Deus, e no final a pessoa dizer assim: mas quem disse que a Bíblia foi realmente dada por Deus? Então, eu não creio, pastor, nisso aí. Então, a pessoa, diante da verdade, ela se esquiva, né, de alguma maneira. E Jesus diz, né, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Continuando ali o verso de número 7, Mateus capítulo 11, continuando o verso de número 7. Então, partindo eles, né, eles aí, os discípulos de João, eles foram até João, e passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Caniço aí é tipo uma vara de pescar, né? Que quando ela está em pé, bate o vento, ela balança, né? O que saíste, né? A ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Jesus está usando aqui uma linguagem de contradição, porque o povo não saiu para ver nenhuma daquelas coisas. Mas para que saístes a ver? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante de ti, diante da tua face, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então Jesus deixa claro para o povo que João Batista, ele é muito mais do que um simples profeta. Porque quando expressa aqui a dúvida de João, Jesus se dirige ao povo agora, dizendo: olha, João é um profeta, mas ele é muito mais do que um profeta. Ele é aquele em quem também as Escrituras se cumprem. Porque João é aquele que veio para preparar o caminho para a salvação. E veja o que Jesus nos diz no versículo 11: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, de todos os homens
do Antigo Testamento, Jesus diz aqui, o maior é João Batista. Por quê? Porque ele foi aquele que teve o maior contato de preparação com o Messias. Ele tanto pregou a vinda do Messias, quanto ele viu a própria vinda do Messias. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos privilégios maiores do que João teve. Nós temos o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Veja outra afirmação que Jesus Cristo faz. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis conhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus deixa claro aqui, na sequência, que o reino dos céus sempre foi tomado por esforço, e nós devemos nos esforçar para nos apoderarmos do reino de Deus. Então Jesus deixa claro aqui que o reino dos céus não é para acomodados. Embora a gente esteja no tempo da graça, nós precisamos nos esforçar para tomar posse do reino de Deus. Quando ele diz ali que nós devemos reconhecer João Batista como tanto quanto profeta, como preparador do caminho do Senhor, é porque João Batista, ele é aquele que é o Elias, aquele que cumpre a profecia de que Elias viria. Essa profecia se cumpre em João Batista. Vamos ver lá Malaquias capítulo 4, lá no Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então havia profecia ali no livro de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, de que o profeta Elias viria antes que viesse o Salvador. E o povo esperava a vinda de Elias. Lembrando que de Malaquias até a vinda de Jesus se passaram 400 anos, né, sem profeta. Mas veja lá comigo o Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Versículo de número 17. Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá, está falando aqui de João Batista, antes do seu nascimento, né? É uma profecia sobre João Batista. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, João Batista, ele é Elias não no sentido pessoa, ele não é a mesma pessoa de Elias, ele é uma pessoa diferente, mas ele é Elias no sentido de que ele vem no mesmo espírito de Elias e de que ele cumpre a profecia de Malaquias, porque João Batista vai convertendo o coração dos pais aos filhos e vai habilitando o povo para receber Jesus, o Salvador. Ok, queridos? Deu para entender isso? Então vamos lá para uma parte muito importante aqui, versículo de número 16 em diante. Só repara aqui uma coisa, né? Só retomando aqui, vamos tentar ligar aqui os pontos. Jesus estava pregando nas cidades dos discípulos o Evangelho. João Batista teve dúvidas. Jesus responde às dúvidas de João Batista com provas incontestáveis. E todo o povo estava ouvindo ali aquela mensagem de Jesus. Mas olha o que Jesus diz para aquela geração. Isso se aplica também à nossa geração em parte. Jesus diz assim: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças
gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus, então, faz uma comparação daquela geração com crianças, né, que estavam na praças e as crianças estavam querendo brincar. Meus irmãos, a gente não tem noção do que é criança até que a gente tem uma criança na nossa casa, né? Que é o fato lá que eu tenho Daniel lá em casa. Criança é assim, ela pode estar fazendo o que for. Se você chamar para brincar, ela para tudo e vem brincar com você. O que a criança quer é brincar. Ela quer brincar. Criança vai em festa, não está preocupado com a comida, não está preocupado com a roupa dos outros. A pergunta que a criança faz é essa daqui, ó. Vai ter criança lá? É a primeira coisa que Daniel pergunta, que ele faz. Lá vai ter criança? Segundo, chega ele no local, ele não quer saber de nada. Ele procura as crianças, quer brincar com as crianças. Fica o tempo inteiro brincando. Vem comer. Não quer comer, quer brincar. A Deise está concordando comigo que chega em casa, não come. Criança quer brincar, criança quer brincar. O que Jesus mostra aqui é o seguinte: criança quer brincar. Então, tem duas brincadeiras aqui. A primeira brincadeira é a brincadeira de dança. Veja ali o versículo de número 17. A primeira brincadeira é a brincadeira de dança. Vamos brincar de dançar? Olha, um toca a flauta e a gente dança. Vamos brincar disso. Vamos brincar. E aí o que se imagina? As crianças querendo brincar de dançar. E aí, Jesus diz, nós tocamos flauta e não dançaste. Eram crianças assim, vamos brincar? Não. Vamos brincar de dançar, que é uma brincadeira alegre? Vamos brincar de festa? Não, a gente não quer brincar disso. Então vamos brincar não quer brincar de festa? Vamos brincar de velório, então. Entoamos lamentações e não pranteastes. De velório também a gente não quer brincar, não. São duas coisas completamente distantes uma da outra. Festa e velório, né? Lamentação e festa. Mas o fato é o seguinte, são crianças descontentes. São crianças que não querem brincar de nada. São crianças que só querem fazer birra e brigar. E Jesus diz àquela geração o seguinte, é assim que são vocês. Vocês não querem se envolver. Vocês não querem fazer parte do reino. Não há contentamento no coração. Por quê? Veja ali o verso 18. Veio João Batista que não comia nem bebia e dizem tem demônio. João Batista está lá no deserto batizando as pessoas, vestindo roupa de camelo e comendo gafanhoto, mel silvestre. Esse cara tem demônio. Esse cara, né, não come, não bebe, fica lá no deserto batizando as pessoas, chamando todo mundo ao arrependimento. Tem demônio. Aí vem Jesus. Eles dizem, veja o versículo 18. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. É certo, meus irmãos, que aqui há uma caricatura de Cristo que não é real, né? Jesus não era glutão, Jesus também não era beberrão, mas eles não diziam que João Batista tinha demônio, eles também diziam a respeito de Cristo. Ele é glutão, ele é beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Eles não viam que Jesus comia e bebia com pecadores e que as pessoas eram transformadas. Eles não viam isso. Eles viam aquilo que eles queriam ver. O fato é, era uma geração insatisfeita, uma geração que nada agradava, uma geração que não se envolvia. E, meus irmãos, há gerações que são assim. Eu não gosto da igreja porque é muito barulhenta. Eu não gosto da igreja porque aquela lá é muito quieta. Eu prefiro então fazer o culto na minha casa. Não, mas eu vou lá na igreja, olha, aquelas músicas lá eu não gosto. Eu não gosto de hino, eu não gosto de cântico. Eu não gosto do tom da voz do pastor. O pastor fala muito, ou o pastor fala pouco. Tem gente que nunca está contente. Isso é marca de incredulidade, meus irmãos. É o que Jesus diz, né? É marca de incredulidade. Eu sempre brinco com os irmãos na porta, né? Às vezes alguns irmãos falam assim, pastor, gostei da pregação hoje. Eu sempre falo, para crente bom não tem pregação ruim.
Porque a pessoa vem para ouvir a palavra de Deus. Veja, meus irmãos, Jesus está dizendo, olha, vocês são uma geração descontente. E olha o que Jesus fala, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Por que por suas obras ela é justificada? Porque o texto do Antigo Testamento dizia que o precursor do Messias viria pregando arrependimento, aplanando os caminhos. E João Batista fez o que o tempo todo em seu ministério? Fez isso. Pregou arrependimento. Não há milagres, né, tributados a João Batista, mas ele pregava o arrependimento, ele cumpriu o propósito, a obra que ele deveria cumprir. E o Messias deveria vir manifestando sinais messiânicos, manifestando o reino de Deus, e Jesus estava fazendo isso. O que Jesus está dizendo, a sabedoria justificada por suas obras, Jesus está querendo dizer o seguinte: compare a vida de João Batista e a minha vida com aquilo que os profetas do Antigo Testamento disseram, e vocês vão conferir que João Batista é de fato Elias que estava para vir, e eu sou de fato o Messias que estava também por vir. A palavra de Deus se cumpre em nossas vidas, a sabedoria justificada por suas obras. A gente, meus irmãos, tem que espantar da nossa vida o esfriamento. Amém, queridos? Porque senão a gente vai ser essas crianças aqui. Vamos dançar? Não. Vamos chorar, gente. Vamos chorar então. Vamos clamar a Deus. Vamos chorar. Ah, também não. A pandemia não acabou ainda, mas eu vou ficar em casa. Nada satisfaz, né, o coração. Jesus então passa a increpar as cidades impenitentes. Próximo slide. Ai daqueles que não creram e que não creem em Jesus. O grande problema é o problema da incredulidade, né? Mesmo diante de provas incontestáveis de que ele é o Messias, a incredulidade, ela reina em muitos corações. Passou então, verso 20, passou então Jesus a increpar, né? Increpar aqui é tanto acusar, condenar, increpar aqui tem uma palavra que pode ser traduzida por várias formas. Jesus então passou a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres. Pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás para o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, Jesus deixa claro, né, que aqueles que não creem diante dos sinais messiânicos receberão a condenação do inferno, receberão um severo julgamento no dia do juízo. Aqui cabe muitas perguntas, né? Por que Jesus não fez milagres lá para os que iriam crer e fez milagres aqui para esses que não creram, né? Aí é uma questão do mistério divino. Mas o fato é o seguinte, meus irmãos, aqueles que permanecem incrédulos, eles receberão severa condenação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Então vamos lá. Próximo slide. Jesus, o Salvador dos humildes. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então, Jesus, ele aqui faz uma exclamação em que ele invoca o Pai
e aqui ele se coloca como uma pessoa da Trindade. Os judeus queriam matá-lo por isso, né? Porque ele se fazia igual a Deus, porque ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. E Jesus deixa claro aqui o seguinte, que Deus oculta de uns e revela para outros, né? Porque diz aqui, ó, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos, né? Pequeninos aqui, meus irmãos, significa humildes, né? Não é as crianças, mas são os humildes, aqueles que se consideram pequenos. Aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Então Deus revela a sua salvação àqueles que são humildes. Veja o verso 26. Sim, ó Pai, assim foi da tua vontade, né? Do teu agrado. E Jesus diz, né? Tudo me foi entregue para o meu Pai. O que foi entregue pelo Pai a Jesus? Tudo, meus irmãos. O poder de salvar, o poder de julgar, o trono, quando a gente olha para Apocalipse. Então, o Pai tudo confiou para o Filho, né? Tudo me foi entregue para o meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, o Pai conhece Jesus, Jesus conhece o Pai. Jesus faz parte da Trindade, né? Ele e o Pai são um. E Jesus revela o Pai para quem Ele quer. E aqueles, né, a quem é revelado o Pai, recebem a salvação. Então, os humildes, né, eles são chamados a vir a Cristo. Próximo slide. Presbítero Manuel. Sim, é um propósito que para nós é insondável. O presbítero Manuel perguntou, né? Faraó tinha um coração duro, né? Ou Deus endureceu o coração de Faraó, né? As duas coisas. O ser humano, por si mesmo, ele é incapaz de responder a Deus. O ser humano, por si mesmo, ele tem um coração duro. Quando a gente olha lá para o livro de Ezequiel diz o quê? Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou colocar o coração de carne. É Deus que faz isso, é uma obra divina. Deus ali, ele é o sujeito em todo o tempo. Então aqui a gente vê que é preciso uma obra uma obra externa, né? Para que o ser humano por si mesmo ele não consegue responder a Deus. É aquilo que aconteceu com Nicodemos. Nicodemos, ele viu os milagres de Jesus e ele reconheceu. Nicodemos disse assim: Senhor, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele reconheceu. Aí Jesus diz o que para Nicodemos? Não te admires de eu te dizer, é importante que você nasça de novo. Né? Se não se cumprir na tua vida o que Ezequiel disse, você vai continuar como está, somente atendendo aos sinais externos. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos você só pode se reconhecer em mim o Cristo se houver a operação do Espírito Santo em sua vida. Eu creio que as pessoas não creem porque é natural do homem não crer. O que é incomum, o que é milagre é a gente crer. E esse milagre é uma obra de Deus, né? Oi? Sim. Veja o versículo 28. Versículo 28 a 30. Se você crê, venha até Jesus o Salvador. Porque até agora, meus irmãos, eu já estou encerrando aqui, né? Até agora a gente viu o quê? Dúvidas, a gente viu Jesus Cristo increpando as cidades dos incrédulos. A gente viu aqui Jesus dizendo que preciso de uma revelação do Pai, mas o que marca o texto até agora é o peso de Deus sobre os incrédulos. Mas agora Jesus vai falar dos crentes. E aqueles que creem devem vir até Jesus, o Salvador. Veja ali o versículo de número 28. Venham a mim, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês já ouviram muitos sermões nesse texto, mas o que Jesus quer dizer é o seguinte, que se a gente está cansado dos meios humanos de salvação, a gente deve vir até Jesus, porque Ele tem real salvação para nós. Os fardos desse mundo são pesados, mas o fardo que Cristo tem para nós é leve. Meus irmãos, o que o Novo Testamento todo ensina? Que a salvação não é pela lei, a salvação é pela graça. É pela graça mediante a fé. Então, todas as vezes que o ser humano tenta salvar-se, isso se torna muito pesado. Agora, quando Cristo de fato vem nos salvar, e quando Ele nos salva, aí então, meus irmãos, fica fácil. Porque de fato não é a gente que faz a salvação. É Ele quem faz a salvação em nossa vida. Ok, queridos, vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. E Te louvamos, ó Deus, pela pregação do Evangelho. Jesus pregou o Evangelho tem sido pregado, Senhor, desde Cristo até os dias de hoje. Por todas as cidades, por todos os cantos, ó Deus, por vários meios de comunicação. O Evangelho, Pai, tem sido pregado. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tira toda e qualquer dúvida dos nossos corações. A palavra do Senhor foi dada para que venhamos a crer, ó Deus. E nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, por fé. Pedimos, ó Pai, encha os nossos corações de fé em Jesus, o Salvador. Sabemos, ó Pai, que severa condenação receberão aqueles impenitentes, aqueles que não vierem a crer e a se arrepender dos seus pecados. Mas, Pai bendito, em nome de Jesus, nós pedimos aquilo que é impossível para nós, mas que é possível para Ti, a salvação. E pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos, Pai, que Jesus venha estar nos revelando, Pai. Jesus mesmo nos disse que se nós pedirmos, receberíamos o Espírito Santo. E nós pedimos a Ti, ó Senhor, dá-nos o Espírito Santo, para que nós possamos conhecer de fato o Pai, porque sem o Espírito, sem a revelação do Filho, ninguém conhece o Pai. E agora, Pai, em nome de Jesus, nós fazemos a todos que estão aqui presentes o convite que Cristo fez. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se alguém está aqui nesta manhã, ouvindo essa mensagem pela internet, está cansado, sobrecarregado, venha até Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o Messias. Não há dúvidas. Nós oramos, ó Deus, e Te louvamos, porque o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês.